Beleza, vamos lá. Estou aqui de novo, de volta, e já comecei ali meu código do zero. Não tem nada nesse meu código, apenas o Create Canvas, que já começa, e o background aí em 220. Vou deixar isso aí desse jeito. Só ajeitar isso aqui. Deixa eu colocar esse meu menu para cá. Que talvez não esteja aparecendo aí, mas tem um menu aqui do controle da câmera, ele sempre está ficando ali. Essa região aqui do console. O que eu vou fazer agora? Vou começar esse menu. Não sei se vocês conseguiram acompanhar, se alguém olhou na outra tela o código, mas esse menu nada mais é do que um monte de retângulos. São vários hacks que eu estou desenhando aqui. E eu vou desenhar, de novo aqui, eu vou desenhar três retângulos. Dois deles são os botões, e o outro é como se fosse a parte central do menu. Quando eu executo sem nada por enquanto, né, ele só tem essa tela cinza. E agora eu vou colocar esses menus. Para desenhar retângulos, eu só precisaria vir aqui, né, no Backdraw, que é onde você desenha as coisas, e usar a função Ret para desenhar algo. Desenhar um retângulo aqui de tamanho... Aqui ele está em 400. Eu vou imaginar a tela, então aqui que ela está em 400 por 400, o meu vai ser mais ou menos em 200. Vou colocar ele ali em 200 por 200. Vou tentar colocar ele bem no meio. E ele vai ter uma espessura que ele vai ser não muito largo, mas vai ter uma altura maior. Porque esse seria como se fosse a caixa onde os dois botões vão ficar. Então, depois eu vou desenhar os dois botões. Isso aqui é só aquela caixa que tem por baixo dos botões. Então, ela vai ser um pouco maior. Então, sei lá, se eu colocar, por exemplo, 200 aqui na espessura, 200 vai ocupar muito espaço. Vou colocar só 100. Altura de 100 aqui. E nessa altura eu vou colocar ela... E a altura... 300. 400 é a tela toda, 300 também é muita coisa. Tá 200 aqui. Não lembro quanto é que eu tinha colocado no anterior, mas não tem problema. Vamos ver como é que fica esse camarada aí. Do jeito que tá, ele vai ficar com uma linha preta. Aqui já desenha um retângulo, mas um retângulo aqui, né? Eu estou imaginando que ele fica mais ou menos por aqui. Por que ele ficou nesse ponto aqui? Esse ponto aqui, 200, aqui, ó, tá vendo? O 200 por 200, esse ponto aqui, ó, esse aqui é o centro da tela. Isso aqui tem 400 por 400, esse aqui é o centro da tela. O ponto 200 por 200. Toda vez que você desenha algo retangular, o que inclui uma imagem também representando como uma coisa retangular, o ponto que você entrega na função é um ponto aqui nessa quina. Então, quando você dá um create canvas e diz que ele vai ter 400 por 400, ou 400 por 400, e chama o meu de volta para cá, o 400 por 400 é isso aqui, ó, esse ponto aqui. E o 00 é esse. Então, como ele é um retângulo também, o ponto inicial é aqui. Então, quando você usa essa rect, que é uma função para desenhar um retângulo, o ponto que você dá x e y ponto, de onde ele vai começar a desenhar ele, é aqui, ó, nesse canto aqui. Nessa quina aqui. Esse é o ponto 200 por 200. Então, se eu não queria o menu aqui, eu queria que ele fosse mais ou menos no meio, eu teria que deslocar ele para cá um pouco e também subir ele um pouco. Então, em vez de ele ficar ali no 200 por 200, eu teria que subtrair alguns números dele. Mas que números eu vou subtrair dele? Vou subtrair quanto? Por exemplo, ó, se eu subtrair a largura dele é 100, que é essa dimensão aqui, ó. Eu comecei no ponto dos... Ele foi desenhado a partir do 200 por 200 e desenhou 100 pixels nesse sentido e 200 nesse sentido aqui. A partir desse ponto, que são esses dois parâmetros que você viu no começo, ele desenhou 100 para cá, 200 para aqui. Beleza? E agora, ele vai fazer o quê? Eu não quero mais que ele fique aqui, eu queria, não era esse lugar que eu queria que ele tivesse mais para cá esse ponto, então eu tenho que deslocar ele. Mas o ponto eu vou deslocar. Vou dar uma sugestão. Ó, desloca o seguinte, ó. Se ele vai ter 100 no sentido, eu vou andar com 100 para cá,
Então, em vez de 200, eu vou subtrair 100 aqui, ficar 100. Já vamos ver como é que fica. Ele já andou bastante para cá, né? Agora está no ponto 100, 200. Ó. Em x, 100. E no y, ele andou 200. Eu também vou voltar alguns pixels em y. Vou subtrair 100 também. Vai para o 100, 100. Bom, ele ficou aqui nesse lugar alguma coisa, né? Já. Começar no 100, 100. Tem 100 para cá. Mas eu queria que ele ficasse mais perto do 100. Eu também queria ele mais largo. Eu não queria ele tão pequeno assim. Vou colocar 150 aqui nele. Ó, tá aparecendo mais no meio, né? Mas até aqui, ó, andou 100. Estou tentando achar um tamanho que eu acho que fique interessante para ele. Mas seria muito melhor se tivesse algumas grades aqui, né, para poder saber se eu andei 50. Sem esse guia, fica muito difícil você desenhar alguma coisa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer algo para desenhar essas guias e não ficar olhando no olhômetro. Por enquanto, eu vou terminar isso, depois eu vou fazer essa função desses guias, para facilitar isso. Vou deixar assim, não está o ideal, não era bem o que eu queria ainda. Vou até aumentar aqui mais um pouco, ficar um pouco mais largo. Está mais parecido com aquele que estava antes, né? Esse aqui é o de fundo, é o primeiro rate. E vai ter outros dois que são os dos botões. Só que esses dos botões, eu vou querer saber onde eles estão. Eu quero ter o poder de alterar o local. Na verdade, não alterar, eu quero ter o poder de saber exatamente onde eu estou desenhando ele. Então, eu vou guardar em variáveis. O X do botão botal vai ficar sem acento, certo? Vai dar para colocar acento, vai ficar botal. Botal 1 e o Y do botal 1. Eu estou chamando de botão 1 e botão 2. Eu vou desenhar dois botões, aquele de start e de créditos. Então, vá coordenadas, coordenadas dos botões. Eu posso colocar assim. Aí vai ter o do botão 1, eu vou fazer a mesma coisa para criar o botão 2. Por quê? Eu quero ter essa informação. Eu quero ter o poder de saber em cada momento, em que lugar, em que X e que Y eu estou desenhando esses botões. Eu quero essa informação e vocês vão entender já por que eu quero essa informação. Deixa eu só organizar aqui de novo meus menus aqui de gravação. Estou aí com eles, vou agora desenhar aonde eu quero inicialmente que apareça esse botão. Vou, por enquanto, no chutômetro também. Esse aqui eu desenhei no 100, então eu vou andar um pouquinho com ele para cá para desenhar o botão, então eu vou colocar ele na posição 100, vou colocar um pouco depois do 100. Tá aqui X botão 1, o ponto inicial dele não vai ser 100, vai ser 100 mais alguma coisinha. Então se o 100 é aqui, eu vou dar 100 mais 50, tem 150 aí. 150 e 50 pixels com ele. O Y eu também quero que não seja no 100, que ele ande um pouco, mas não tanto. Ele também está no 100, ele vai para cá. Vou andar um pouco menos, vou andar 20, ou seja, em vez de colocar aqui, né, nesse ponto, imagine que você está fazendo a seguinte coisa. Se você colocar no 100, 100, esse retângulo aparece aqui. No momento que eu andei mais 5, tem 150, quer dizer que ele andou 50 pixels para cá. E se eu não colocar ele também no 100, 100, como está aqui esse camarada, ó, no 100, 100, eu estou apontando para lá, não sei para quê, que não está aparecendo no vídeo. Esse principal retângulo eu coloquei no ponto 100, 100. Se eu estou colocando um outro aqui no 150, quer dizer que eu andei 50 para cá. E no Y, fazer essa besteira, se eu andar com o Y, se eu mandar colocar o Y em 120, quer dizer que eu ia colocar ele mais ou menos aqui, no Y aqui, só que eu desci 20 pixels para cá, porque eu aumentei 20 ó, aqui na posição dele. Vai ficar claro quando eu desenhar. Vou desenhar aqui o segundo. Ó. Desenho do segundo. Desenho do botão
Botão 1. Ele também vai ser um rect, só que ele vai ter aqui essas coordenadas. X botão 1 e Y botão 1. Vou soltar aqui. X botão 1, Y botão 1. Beleza? Vocês vão ver agora, eu também não vou dar essa espessura não, porque se eu der essa mesma espessura que eu dei para esse retângulo aqui, para o botão que vai ficar aqui dentro, vai ficar largo demais, ele tem que ser bem menos largo. Então, em vez de 180, eu vou deixar só 100 aqui. Em vez de 200, né, que ia ser isso aqui tudo, ocupar essa região toda, vou colocar só... Vai ser mais largo, bem mais largo, né? Então, se eu já colocando 100 aqui, aqui vai ser bem menos, né, que 100. Será 60 aqui. Na altura ele tem que ter bem menos, aparecer um botão, né? Que ele vai ser mais largo do que alto. Então, eu vou deixar assim. E vamos ver como é que vai ficar esse botão. Vai ficar bem tosco, mas já é alguma coisa. Parece um botão, né? Parece um botão. Então, só para ver se vocês captaram. Esse retângulo maior foi desenhado no ponto 100, 100, ó, que é isso aqui, ó, 100, 100. O outro retângulo, ele está na posição X, botão 1 e Y, botão 1, que estão com que valores? Então, aqui no setup, ó, eu disse que um é 150 e outro é 120. Se você sabe que o 100, o X100 é aqui, o X150 é uma coisa mais ou menos para cá, ó, 50 pixels para cá. E se você sabe que o Y100 é nesse ponto aqui, o Y120 é uma coisa para cá, um pouquinho para cá. No momento que você andou 150 para cá e 120 para aqui, ele vai começar a ser desenhado nesse lugar aqui. Então, quando você dá esse segundo rect, esse botão ele fica nesse canto aqui. Tá vendo na vida do vídeo que eu tô assim com a cabeça torta, não sei porquê. Toda vez que eu olho parece, não sei se é a camisa, o que é, enfim. Cadê a produção? Não tem produção. Hoje eu estou sozinho. Eu sou o produtor, o videomaker, o apresentador, tudo de uma vez, né? Polivalente. Vamos lá. Bom, espero que depois de toda essa confusão aqui, vocês tenham conseguido, de alguma forma, perceber como é que é feita essa construção desse botão, esse posicionamento. Ele não está ativo nem nada ainda, ele é só uma coisa ali posicionada, desenhada na tela. Ele está salvo agora. Eu vou parar o vídeo aqui. Você já conseguiu botar um botão. Vamos ver se a gente consegue colocar um segundo nesse mesmo aspecto. Tá feio, tá esquisito? Tá, mas você pode melhorar no seu código. A ideia é fazer uma coisa assim simples e tosca, mas que você gaste tempo você melhorando ele. Ok? Então esse código vai ficar liberado para vocês depois também. E é isso. Vou encerrar aqui, no próximo eu volto colocando o segundo botão. Até lá.